cioccola mia bella, l'amore lo faccio con la mia bella, che sembra una stella caduta dal cielo, che sembra una stella caduta dal cielo. Elas deixaram de ser donas de casa, conquistaram um mercado de trabalho e hoje são chefes de família. Cerca de 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. A igualdade entre gêneros é um dos fatores que determinou essa mudança, que é o tema do programa de hoje. Rede de Olhares é uma produção da UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em parceria com o canal Futura. E para falar sobre o assunto de hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio alguns especialistas para nos ajudar a esclarecer os motivos porque as mulheres vêm chefiando cada vez mais as suas famílias. Além de exemplos, é claro, dessas mulheres que são chefes de família. E o coral Radice d'Italia, que abriu o nosso programa aqui hoje também. São todos muito bem-vindos. Em 2000, 24,9% das famílias brasileiras já eram chefiadas por mulheres. 10 anos depois, cerca de 38,7% dos lares do país estavam nessa situação. Thaís, esses dados, eles batem com as informações que você trouxe pra gente? Aproximadamente bate sim, porque em nível de Brasil, né, em 2005, a informação que a gente tinha era 30% de mulheres que, na verdade, no IBGE a gente tem um conceito que ele não é chefes de domicílio. Seriam as pessoas de referência no domicílio, né? Que seria aquela pessoa a qual os moradores definem como pessoa responsável pela família. Que pode ser que o critério é definido por eles, ou quem paga as contas, ou quem administra, enfim. Então, entre 2005 e 2015 cresceu de 30% para 40%. Ainda apontam os homens como responsáveis pelo domicílio, mas esse número cresceu, sim, em torno de 10% em 10 anos, 2005 a 2015. E Thaís, esses números variam de região para região do país? Em todas as regiões houve um crescimento, tá? Houve um crescimento, mas, por exemplo, a região sul é a região onde a gente tem menos mulheres como responsáveis pelo domicílio, segundo os dados do IBGE. E a região nordeste é a região onde a gente tem mais mulheres, né? Isso pode se dever a diversos fatos, né? Também porque, às vezes, as mulheres moram sozinhas com os filhos ou às vezes em casais. Esse número aumentou em casais também, em casais indicando a mulher como responsável. Mas também tem os casos em que a mulher mora sozinha com os filhos, né? Ou mora sozinha. E os casos como a gente teve também um aumento as pessoas estão vivendo mais, né? Então, as mulheres normalmente vivem mais que os homens, também é um dado nosso. Então, a quantidade de mulheres acima dos 60 anos vivendo sozinhas também é grande. Então, por isso, né, também a quantidade de mulheres chefiando domicílio. Chefe de família, né, foi durante muito tempo uma denominação dada apenas ao pai, né? E o novo Código Civil de 2003 promoveu a igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Considerando essas mudanças sociais, Aline, Fabiana, o que pode ser um dos principais motivadores para a mudança na pessoa de referência da família? Eu acho que quando a gente fala em nível de Brasil, a gente está falando de um país que é continental, né? Então a gente tem uma diferença muito grande entre regiões, como a Thaís falou, e eu acho que podem ser vários fatores. É interessante a gente notar que, inclusive, os programas, né, de políticas públicas do governo, eles também têm dialogado com isso. Por exemplo, o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, ele é um programa que ele vai, né, em nome da mulher. Então, mesmo que ela não seja a pessoa de referência no sentido, né, amplo, ou chefe da família, é em nome da mulher. Então, o Brasil também ele tem outras... Fora a entrada das mulheres no mercado de trabalho, que já, né, de algumas décadas, mas que tem influenciado e impactado ainda até hoje, a gente também tem outros fatores. Eu acho que a gente não pode desconsiderar, por exemplo, o papel que, infelizmente, a violência ela desempenha nesse cenário. A gente tem um número de mortandade por crime violento no Brasil que é altíssimo, né? É um país que tem uma cifra que, às vezes, se compara até com o país em guerra civil.
geralmente, né, os homens são mais assolados por isso. Então, e também essa ideia de empoderamento da mulher, né? De que as mulheres já não são ainda julgadas pela sociedade, mas procuram muitas vezes tomar atitudes e dizer, não, então, se é uma vida de violência, uma vida que me desrespeita, eu não quero mais, e assumem os filhos e acabam levando, né, a família, né, adiante. Complementando o que as colegas falaram, a gente está num momento histórico em que as conquistas de direito já foram bastante visibilizadas, né? Então, todas as mulheres chefes de família que estão aqui porque trabalham, porque votam, enfim, já teve toda uma evolução histórica bastante desenvolvida nesse sentido. O nosso problema atual são as vulnerabilidades, né? Tanto em nível de violência quanto em nível de feminização da pobreza, né? Falando em termos de estatística, como a Thaís trouxe, os mais altos índices de feminização da pobreza, isso significa ser mais pobre por ser mulher e chefe de família, despontam nos índices em todo o país. Então, é para esses dados e é para esse olhar que a gente tem que investir, né? Os nossos trabalhos, a prevenção, porque sim, todas já podemos ser livres num país como o nosso. No entanto, subjetivamente, ainda existe um preconceito e muitas vezes no mercado de trabalho, se tu é mulher, já é um problema, se tu tem filho é outro, e se tu é responsável pelo teu filho, já se faz uma observação, vai faltar o trabalho. Então, eu já estou falando isso, talvez por vocês, porque na minha tese de doutorado eu entrevistei mães e uma das principais dificuldades que elas trouxeram, né, as mulheres chefes de família, foi essa questão, é a questão financeira, né, porque a parte afetiva, emocional, todas, né, se desenvolvem, se dá um jeito, mas a questão social e as vulnerabilidades, que daí, claro, dentro da minha área a gente fala muito em vulnerabilidade emocional, e isso não tem classe social, né, o isolamento e o sentir-se uma família parcial, isso é uma herança, né? Tu falaste em anos 70, as mulheres separadas ainda eram discriminadas. Hoje não existe esse problema na teoria, né? Mas ainda existe subjetivamente um sentimento de família parcial e a gente precisa romper com isso. E além disso, de acordo com pesquisas, esse fenômeno é mais saliente no meio urbano, né, gurias? Mas na Serra Gaúcha também é muito forte a presença da mulher à frente de propriedades rurais e agroindústrias. E a nossa equipe de reportagens foi até uma dessas propriedades conhecer um desses casos dessas mulheres. E você conhece essa história agora. Olha só. No campo, as mulheres também assumiram o papel de chefe de família, que é o caso de Dona Neide. Ela sustenta os filhos e a casa com a produção da uva. Eu jamais pensei que um dia eu ia, assim, tão cedo, eu ia ter que assumir tudo. A gente não espera, porque foi tudo de repente também, né? Neide ficou viúva há 3 anos. Aí no começo a gente fica sem chão, mas depois vai. A gente tem que ter força, né, de seguir em frente, porque não tem como parar, né? Aqui a única coisa para nós é a uva, né? Pelo terreno que a gente tem, não tem outra coisa para cultivar. Neide explica que, além das tarefas diárias com o lar e a família, o trabalho com as parreiras também dura o ano inteiro. Tem a época da poda, que é em julho e agosto. Tem a poda, a gente poda, depois trata a pareira e tratamento e limpar, adubar. Depois vem a colheita, que é em fevereiro. O filho mais velho é o braço direito da chefe de família. A gente conversou para ficar aqui, para continuar com a colônia, com as pareiras, para não desanimar. Temos que ir em frente. Em Caxias do Sul, 51% das famílias têm a mulher como referência. Mulher de referência, porque não necessariamente está relacionado com o rendimento. Tem uma série de decisões que as mulheres de hoje estão tomando e é considerada então a pessoa de referência no lar. Em compensação, a gente ainda observa que aonde a mulher mais chefia é onde existe maior vulnerabilidade social. No Nordeste, é onde o maior 42% dos lares são chefiados por mulheres. A região Sul é a menor, é 36,9% das famílias dos lares que tem a mulher como pessoa de referência. Outro dado importante é que a maioria das mulheres que são mulheres
como pessoa de referência são nas zonas urbanas. No setor rural é um número menor, apesar de ter aumentado. Tem que ter força de vontade, tem que ser forte e seguir em frente. Bem interessante, também importante as palavras da especialista, mas eu quero conhecer algum caso aqui da plateia. Teu nome, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou a Marta Bolson Camelo, sou de Vila Oliva e tenho uma agroindústria de queijos. E como é que é para ti, Marta? Assim, na verdade nós trabalhamos eu e meu esposo, né? Mas assim, tem situações que acarretam mais a mim para resolver, né? E eu acho que talvez em função de nós sermos 4 filhas mulheres e fomos criadas, o pai era bastante autoritário, então a gente já cresceu tendo que tomar decisões, né? Então eu acho que isso já tomou automático o caminho da nossa vida, foi dessa maneira. E existem desafios aí em chefiar uma agroindústria? Com certeza que existem bastante dificuldades, né? A questão também de tu enfrentar a sociedade, às vezes tu sendo mulher em muitas situações para resolver é complicado. Ainda a gente nota que existe um certo preconceito, né, nisso, mas também uma aceitação muito boa. Eu acho que a mulher ela já é mais ela é detalhista, né? Então eu acho que tudo que ela coloca, com certeza a mão dá certo. Tá certo. Muito obrigada por enquanto. Nós vamos agora fazer um brevíssimo intervalo, mas você fica com mais um pouco do coral. Já já voltamos. Rivendo ancora il treno, allontanarsi tu, asciughi quella lacrima, tornerò, com'è possibile, un anno senza te. 4 cavalli che trottano sotto la timonella. Vosto venir, mia bella, vosto venir, mia bella. 4 cavalli che trottano sotto la timonella. Vosto venir, mia bella, là sulla riva del mare. Sulla riva del mare. Che bella notte che fai, Marchetta, si va a far l'amore con te. Che bella notte che fai, Marchetta, si va a far l'amore con te. Estamos de volta com Rede de Olhares aqui pela UX-TV, canal de identidade e também parceira do Futura, hoje falando sobre mulheres chefes de família. Bom, e aqui nesse coral deve ter alguma mulher chefe de família, né? Qual que é o teu nome? Marli. Marli, você é chefe de família, então? Bom, digamos assim que eu contribuo na família, né? Financeiramente, nós temos uma pequena empresa que funciona no porão da casa. Então, a administração da casa é comigo. Rancho, tudo que envolve a casa é comigo. Então é a senhora que manda, tá certo. É eu que mando. Obrigada. André, vamos falar sobre música, então? Vocês estão completando 10 anos de história. O que vocês fizeram para comemorar o aniversário? Bom, o Coral Radiz de Itália, no ano passado, entrou com um projeto do Financiarte e a gente foi contemplado para justamente gravar um CD para registrar fonograficamente
a história desses 10 anos então do Coral Radiz d'Italia. Ele foi lançado agora no último dia 18 com um espetáculo aqui no UX Teatro. E no CD a gente canta então um pouco da nossa história, do repertório que vem de músicas dos cantos populares italianos, alguns cantos alpinos, e também temos uma composição própria, que é a poesia de um cantor nosso, e a música daí fui eu que acabei montando, e a gente resolveu então registrar, porque sempre é bom trazer coisas novas, né, pro cenário de cultura de imigração italiana. Tá certo, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente ouve mais um pouquinho do som de vocês, porque eu quero conhecer mais algumas histórias aqui. Teu nome? Meu nome é Mari Ferraro, né? Tenho 28 anos de casada, né? E faz 4 anos que eu sou viúva. Então, nesse tempo, a gente administrava juntos a empresa, né? Com 2 filhos, né? Que Deus me deu, a Kellen e o Eric. E por um incidente, meu esposo teve que ir para o céu. Fiquei sozinha, né? Com os filhos. E que tive que, na dor, administrar, então, essa empresa, né? Lojas, a fábrica, com funcionários. E graças a Deus a gente está dando conta, né? Porque a gente ganha uma fortaleza muito grande de Deus e dá conta, sim. Tá certo, muito obrigada. Você também é chefe de família? Conta pra gente a tua história. Eu trabalho na Visat, né, há quase 16 anos e fazem uns 8 meses que meu esposo está sem receber. Aí então eu e meu filho, a gente então tomou conta, né, para administrar e pagar as contas da casa, né? Tá certo. Aqui, teu nome? Oi. Eu sou Juliana. Eu trabalho com beleza, com cabelo, unha. Trabalho também de serviço de limpeza. Tenho 2 filhos que eu crio sozinha. Tive um relacionamento que, assim como muitos, não dá certo, né? Segui criando meus filhos sozinha. Graças a Deus, hoje eu tô com uma pessoa muito legal. E eu sempre levantei a cabeça, sempre tive muita ajuda da minha família, dos meus amigos e sempre, graças a Deus, consegui. Muito obrigada. Mais uma história aqui. Aqui. Teu nome? Santina Bálico. Eu separei, eu tinha meus filhos pequenos, criei eles todos, estão tudo criados, já com filhos, já tenho netos. E hoje eu moro sozinha. Eu tenho uma posada na Namulada e eu administrei meus filhos, graças a Deus, criei eles muito bem, todos eles, tudo com saúde, tudo bem. Nós estamos vendo umas imagens da tua pousada. Quais são os desafios de administrar tudo isso sozinha? É grande. É grande, mas eu sempre falo, para morar num campo, morar sozinha, no mato, tem que gostar. Fabiana, na maioria dos casos, as mulheres que assumem, né, cargos iguais aos dos homens ainda ganham salários menores, né? Essa estatística e mesmo a escolaridade da mulher tem alguma influência aí? Com certeza, e isso se deve à desigualdade de gênero, que ainda é bastante saliente no nosso país. Junto a outros fatores, como elas mesmas já falaram, e eu também coletei nas entrevistas da minha tese de doutorado, entrevistar as mães, né? Então, existem muitas diferenças, muitas dificuldades, e por isso que a gente tem que falar sobre isso, né? Quem faz a diferença são os empregadores, né? E ainda assim tem uma diferença, e isso se deve à desigualdade de gênero, a nível de hierarquia. Uma última coisa que eu gostaria de apontar é que a rede de apoio é fundamental. Isso é um diferencial muito grande. Eu não sei se vocês podem ou puderam contar com isso, mas isso é uma coisa que a gente observa muito, que poder contar com o apoio de avós, de tios, de parentes, né, faz uma grande diferença para que a mulher chefe de família consiga dar conta de todas as demandas, justamente em função das dificuldades a mais que surgem em função de serem mulheres. Thaís, você trouxe mais algum dado aí que a gente não falou antes? Basicamente, assim, a gente tem a informação de que nesse período que foi o recorte que a gente fez de 2005 a 2015, né, a taxa de fecundidade das mulheres diminuiu, né, então as mulheres estão tendo menos filhos ou estão tendo filhos mais tarde ou não tendo filhos, né. Um aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho e o aumento da escolaridade das mulheres também. Tudo isso aumentou nos últimos 10 anos, né? Por exemplo, a nível de Brasil,
a quantidade de mulheres com escolaridade de 15 anos ou mais aumentou de 6% para 11%. Vou ouvir mais umas histórias aqui, então, com quem eu não falei ainda. Licença. É aqui mesmo. Teu nome? Juliana Marcon. Juliana, conta pra gente a tua história. Você é chefe de família e, além disso, adotou, né, uma criança aí. Então, eu tenho 53 anos e, como não consegui constituir família, aos 50 anos eu decidi, então, adotar. Optei pela adoção tardia, que é crianças com mais idade. Adotei uma menina de 9 anos e hoje ela está com 12. E agora eu decidi adotar novamente uma outra menina. Já tenho uma criança em vista que tem 10 anos. E acho que assim decidi por conta de que, como mulher, eu sou independente financeiramente, economicamente, enfim, e também a gente vai se sentindo preparada para assumir essas atribuições que historicamente sempre estiveram na mão dos homens. Mas nós mulheres temos assim condições de desenvolver esse lado material também, de gerenciar. E como eu sempre tive assim essa habilidade, digamos, eu achei que eu podia então também cuidar de uma outra vida, além de cuidar somente da minha. Tá certo. Então hoje a minha família, a partir de alguns dias, nós seremos em 3. Você também é chefe de família, né? Sim. Já sentiu algum preconceito? Já senti. Isso é uma coisa que acontece muito. Por exemplo, assim, até na questão quando vai se mudar, por exemplo, lá vem a mulher separada. Então, para aquelas que estão uma família normal, marido e esposa, assim, elas olham meio que de lado para a gente. Eles julgam muito a gente quando a gente se separa. Catiúcia, como é que é para ti essa situação de ser a referência na família? No momento, hoje, lá em casa, somos eu e meu filho. Também meu esposo está desempregado. A gente toma conta de tudo. Meu filho se qualificou há um tempo atrás. Hoje ele é cozinheiro e confeiteiro em um restaurante na área central. Então, lá em casa, hoje, quem toma conta da casa somos eu e ele. E, para mim, não é, como a minha colega falou, é bem complicado. Existe também na área profissional, como ela falou. Hoje eu sou motorista na Visat, como a minha colega, e a gente tem bastante, sim, preconceito, só que nós, como mulheres, temos também que saber se impor, para também obter respeito. Ótimos exemplos aí. Aline, Fábio, vocês acham que existe alguma consequência? O que vai mudar na sociedade com a mudança na imagem da pessoa que chefia a família, por assim dizer? Olha, eu acho que o principal na sociedade brasileira, e não só nesse tema, em todos, é que a gente tem que passar por um processo mesmo de desconstrução, principalmente desses preconceitos, né? É uma sociedade que teoricamente deveria estar avançando, só que infelizmente nos últimos meses e anos a gente tem observado um retrocesso muito grande em várias pautas. E a questão é essa, a gente ainda tem barreiras estruturais, como essa questão do salário, que em relação com os homens o nosso ainda é muito menor, mas a gente está lutando e estão desempenhando as funções belíssimamente. Então, eu acredito que a gente tem que fazer essa discussão em nível de sociedade, né? De tentar barrar essas influências conservadoras e tentar avançar nesses pontos. Eu acho que é bem dentro dessa linha que a Aline falou, é superar essas questões, essas heranças de mulher separada, de família parcial, porque a gente, quando está num formato, dentro dessa estrutura, é muito confortável opinar, se posicionar, porque está dando teoricamente certo, só que quase 50% das famílias brasileiras já não estão dentro desse formato e estão sendo alfabetizadas, estão estudando, estão entrando para o mercado de trabalho, ouvindo mensagens desqualificantes com relação ao seu dia a dia e à sua raiz emocional, que é a estrutura familiar de base. Então, é com relação ao diferente que a gente tem que se preocupar e não ao que é confortável, que é a família nuclear. Essa já está estabilizada e estruturada, né? Então, a gente sim tem que falar pelas minorias e pelas diferenças. Ok, né? Muito obrigada. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de todos os convidados aqui hoje. Se você quiser conferir mais o nosso trabalho, acesse o nosso site uxtv.com.br. Nos vemos numa próxima. Tchau!
Dio, ho tanta speranza nel mio cuore, che quando ti chiamo ti sento. Ringrazio per la musica, talento e la felicità, la vita.